Olá, meu nome é Miriam Quintão Assis, sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UFV e o trabalho que eu irei apresentar é resultado de uma iniciação científica desenvolvida no Laboratório de Reprodução Animal e Toxicologia, sendo intitulado Efeitos da exposição ao arsênio em parâmetros morfofuncionais testiculares e espermáticos em ratos Wistar. Este trabalho foi desenvolvido com orientação da professora Mariana Machado Neves e com a colaboração dos meus colegas Luiz Otávio, John Leno e Ana Cláudia. O arsênio é um metal pesado que pode ser inorgânico e orgânico, encontrado na tabela periódica no grupo 15, sendo que para a toxicologia as formas mais importantes são as inorgânicas, trivalente, como arsenita, e pentavalente, o arsenato. A contaminação humana por arsênio ela acontece pela inalação de poeira de minas de carvão, pela alimentação, sobretudo pelo consumo de arroz, e a via mais importante pelo consumo de água. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o arsênio na água potável deveria estar em valores inferiores a 10 microgramas por litro. Porém, dados epidemiológicos mostram que mais de 200 milhões de pessoas no mundo consomem água com valores superiores ao recomendado, especialmente nos países do sul asiático, como Índia, Paquistão, Nepal e Bangladesh. O arsênio possui inúmeros efeitos no organismo e sabe-se que no sistema reprodutor masculino ele pode inibir a produção de andrógenos, que são esteroides masculinos, afetando o eixo hipotálamo, hipófise e testículos, pode provocar alterações na histomorfometria testicular e epididimária, redução na produção e alterações na motilidade e morfologia espermática, sendo que, no caso da morfologia, alterar a cabeça ou a cauda do espermatozoide, e alteração na homeostase testicular e epididimária devido ao estresse oxidativo. Dito isso, o objetivo geral do trabalho foi avaliar os efeitos da exposição ao arsênio sobre parâmetros morfofuncionais testiculares e espermáticos em ratos Wistar. E os objetivos específicos, avaliar parâmetros histológicos e morfométricos testiculares dos ratos e os parâmetros morfológicos e de integridade de DNA nos espermatozoides desses animais. Para isso foram utilizados 30 ratos Wistar machos com 70 dias de vida, que foram criados no Biotério Central do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFV, e estes animais foram divididos em 3 grupos com 10 indivíduos cada, sendo estes o grupo controle, que recebia água filtrada, o grupo AS1, que recebia solução de arsenito de sódio 1 mg por litro, e o grupo AS10, que recebia solução de arsenito de sódio 10 mg por litro. Foi feito tratamento através do uso da água de bebê por 56 dias, que corresponde a um ciclo do epitélio seminífero. Após o tratamento, foi realizada a eutanásia e a coleta de material. Os epidídimos foram separados para coleta e análise de espermatozoides, enquanto que os testículos para as análises histomorfométricas. Para a dosagem de testosterona sérica, o sangue foi obtido por punção cardíaca centrifugado e o soro usado para essa dosagem. O processamento histológico também foi realizado e os testículos fixados e desidratados em séries crescentes de etanol e posteriormente imersos em parafina. Foram realizados através de um micrótomo cortes de 5 micrômetros e a coloração com hematoxilina e eosina. As análises morfométricas foram feitas através das imagens digitais do parênquima testicular obtidas pelo microscópio de luz equipado com câmera digital. E essas imagens foram analisadas com o programa Image Pro Plus 4.5. Para as análises espermáticas, foram observados parâmetros de motilidade e morfologia espermática de acordo com Souza et al. 2016. Foi realizado o ensaio de cometa a fim de verificar lesões ao DNA dos espermatozoides, que foram avaliadas de acordo com Donnelly et al. 2000. As análises estatísticas também foram realizadas através da análise de variância, seguida pelo teste Student Newman Qs, e as diferenças foram consideradas significativas quando o nível de significância foi menor do que 0,05. Como resultados, a gente pôde observar que a exposição ao arsênio causou uma desorganização no epitélio seminífero, com a presença de vacúolos e diminuição na presença de espermatozoides no lúmen. Os animais do grupo AS10 ainda apresentaram células germinativas na região do lúmen dos túbulos seminíferos. Nessa figura, a gente pode observar as seções histológicas dos testículos de ratos
em cada um dos grupos, sendo que no grupo controle a gente observa a organização do epitélio de acordo com o esperado e a presença de espermatozoides no lúmen. Em contraste, o grupo AS1, a gente consegue ver uma redução espermática e a presença de pequenos vacúolos na base do epitélio. Adicionado a isso, no epitélio dos animais AS10, ainda é possível verificar a presença de células germinativas desprendidas na região luminal. Os dados histomorfométricos dos túbulos seminíferos não apresentaram diferenças estatísticas significativas entre os animais dos grupos para os parâmetros de diâmetro tubular, diâmetro luminal e altura do epitélio. E a presença desses vacúolos no epitélio seminífero dos animais que foram tratados com arsênio indica uma resposta morfológica das células de Sertoli contra lesões provenientes da exposição a agente tóxico. Lembrando que as células de Sertoli são células também que compõem o epitélio seminífero e que fornecem um suporte físico e nutricional para a linhagem germinativa. Este fato pode sinalizar uma perturbação do microambiente testicular, como apontado por Souza et al. 2016. As células germinativas no lúmen tubular dos animais AS10 pode estar relacionada à ruptura do epitélio germinativo, e essa ruptura poderia acontecer por clivagens de ligações intercelulares e liberação das células germinativas pelas células de Sertoli. Coletivamente, todos esses achados histológicos podem indicar possíveis injúrias nas células de Sertoli, o que poderia comprometer a espermatogênese. Nas análises espermáticas, verificamos que a morfologia dos espermatozoides não diferiu entre os animais dos grupos experimentais, sem alterações, então, na região da cabeça e do flagelo dos espermatozoides. Porém, a motilidade espermática dos animais expostos a 10 mg por litro de arsênio foi menor em relação aos animais do grupo controle e os animais expostos a 1 mg por litro de arsênio. Como mostrado aqui na nossa tabela, que a gente percebe, então, uma redução na motilidade espermática, sendo que a redução mais acentuada e significativa foi no grupo AS10. A exposição a algum agente tóxico pode induzir uma cascata de interações entre estresse oxidativo e danos no DNA espermático e, consequentemente, o comprometimento da função do gameta. Já se sabe que o arsênio é capaz de reagir com grupos tióis do flagelo dos espermatozoides, interrompendo, por exemplo, a dinâmica dos microtúbulos. E essas mudanças elas afetam a motilidade espermática e podem resultar em uma penetração ineficiente. Nos resultados do ensaio de cometa, verificamos que os espermatozoides oriundos do epidídimo não apresentaram fragmentações de DNA em nenhum dos 3 grupos de animais. O arsênio ele pode ativar processos celulares que levam à fragmentação do DNA espermático, como o estresse oxidativo. Porém, no caso desse experimento, o tempo pode ter tido influência nos nossos resultados, e talvez uma exposição mais prolongada ao metalóide poderia resultar em danos evidentes ao DNA dos espermatozoides. Não houve diferenças significativas entre os grupos experimentais para os parâmetros de consumo de água, biometria corporal, biometria de órgãos reprodutivos e concentração de testosterona sérica. No caso das análises de consumo de água e medidas biométricas, elas fornecem dados úteis para verificar a toxicidade do composto, bem como a condição geral de saúde dos animais. No caso do nosso estudo, após o tratamento, não se observou sinais claros de intoxicação nos animais no experimento. O nível de testosterona sérica foi suficiente para manter as medidas histomorfométricas do testículo, o que pode ter influenciado na manutenção do peso dos órgãos reprodutivos, como foi previamente apontado por Da Cunha de Medeiros et al. Em 2019. Concluindo, então, a exposição a arsênio nas concentrações de 1 mg por litro e 10 mg por litro na água de bebê causou alterações na histologia dos testículos e redução na motilidade espermática. Não houve alterações significativas para os parâmetros biométricos, testosterona sérica, morfometria testicular, morfologia espermática e danos no DNA espermático. As alterações aqui observadas foram mais fortes na maior concentração de arsênio, indicando um efeito dose-dependente no período de exposição avaliado. Portanto, são necessários estudos mais aprofundados sobre os efeitos do arsênio nas células do intertício testicular e a relação do metalóide com o estresse oxidativo, para avaliar o real impacto sobre a fertilidade masculina. Essas são as referências. E gostaria de agradecer ao CNPq, ao Laboratório de Reprodução Animal e Toxicologia e à FAPEMIG. Muito obrigada!